arquivo sobre o caso de homicídio de 2003, para proteger a privacidade dos indivíduos e vítimas, no seguinte artigo, todos os nomes foram alterados, exceto o do assassino. Os detalhes da história foram adaptados para ficarem mais suaves, mas eu vou tentar contar tudo. Oi, eu sou a Maru, essa é meio que a minha zona morta, e hoje é dia de a gente falar sobre uma história que eu encontrei enquanto eu tava vagando pelo Tumblr. Então, sim, esse é um vídeo de tema livre. Yay! Mas, falando sério, enquanto eu tava vagando pelo Tumblr, vendo as coisas que eu gosto de ver, e sim, ainda tem muita gente que usa o Tumblr, e essas pessoas talvez deveriam parar de usar o Tumblr. Isso é uma autocrítica. Mas, voltando, eu tava vagando pelo Tumblr, sem nenhuma intenção, apenas vendo as fanarts que eu gosto, até que eu cheguei numa publicação de 2017, o que não é muito normal de acontecer. E assim, essa publicação chamou bastante a minha atenção por causa das imagens que tinham nela. Já foi o suficiente para eu dar aquela parada, fazer, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui e eu preciso saber o que é. E tudo nela causava um certo desconforto, mas era muito interessante e eu precisava saber onde aquela narrativa ia me levar. Por isso, eu achei que seria interessante falar sobre isso. Eu fiquei até um pouco surpresa que essa publicação parece que congelou em 2017. Eu não vejo muita gente falando sobre ela, sendo que na época, obviamente, ela teve ali um pequeno momento de sucesso, mas ela acabou presa nessa pequena bolha do Tumblr. Durante toda a história, a gente tem diversas coisas sendo relatadas, nomes são censurados, eventos são deixados mais amenos, e tudo isso porque o autor, ele deixa bem claro que ele não poderia estar divulgando isso pelo simples fato dele ser um funcionário de um hospital psiquiátrico. E assim, ele tá compartilhando essa história, uma quebra de sigilo gigantesca. Ele pode ser preso, eu acho, ele pode ser processado, mas a gente não sabe nada sobre ele. Ele provavelmente publicou essa história no Reddit e foi republicada no Tumblr, isso acontece bastante. Só que o que mais chamou minha atenção nessa publicação inteira foram as imagens no final. Ele deixa bem claro que aquelas imagens eram apenas ilustrativas, porque ele não podia divulgar as reais, pelo simples fato de que, provavelmente, se ele divulgasse, a publicação seria derrubada, sua conta seria banida por serem coisas um pouco pesadas. E todas essas imagens, elas representavam obras de arte que partes de corpos humanos eram usados. E assim, como uma estudante de arte plástica, é normal você fazer molde de parte do seu corpo para fazer diversas coisas. É uma coisa normal, muita gente faz. Só que, conforme você vai lendo a história, você percebe que aquelas partes não são simples moldes que um artista tirou do seu corpo ou do corpo de um amigo. E sim, são partes de corpos humanos reais que ele apenas jogou ali um verniz, jogou uma resina e congelou um corpo real para fazer um belo vaso. Então, sim, a história vai de um psiquiatra que acaba encontrando algum tipo de maníaco e ele quer compartilhar como tudo aconteceu e como talvez seja culpa dele o que aconteceu. Mas vamos falar um pouco dessa história e depois a gente comenta, será que ele foi realmente culpado por ter deixado um maníaco solto? Ah, vai saber, né? E assim, a história começa em 1994, quando um novo paciente chegou. Ele não viu nada demais, a única coisa de diferente desse paciente é que ele era muito de boa. Ele não parecia agressivo, ele era um adolescente praticamente tímido, que não falava muito, ele nem conseguia falar com os psicólogos, ele ficava o dia inteiro na sua cela, meio que sendo uma pessoa indiferente, como se tudo ali não fizesse muito sentido pra ele. E o psicólogo, ele chega até a comentar que não via ele como uma ameaça, ele só realmente parecia confuso, ele parecia mal, e ele ficava no seu canto, não querendo conversar, não querendo comer. Era só isso, não tinha nada de suspeito nesse garoto. E isso chamou muita atenção da pessoa que tá compartilhando essa história, que provavelmente foi o psiquiatra dele. E ele comenta que todos os dias, quando eles iam ter uma consulta, ele tentava se aproximar, ele tentava falar mais com ele, só que ele era apenas tímido, ele não conseguia falar muito, ele parecia confuso, todos os seus pensamentos não pareciam fazer muito sentido. E assim, foi uma jornada muito difícil até ele conseguir ele conseguir que aquele garoto se abrisse com ele, suficiente para que eles pudessem começar uma conversa. E tudo começou no momento que ele mostrou uma foto que tinha apenas um par de óculos
e uma poça de sangue. O que o garoto respondeu com: esses são os óculos do Tom. O gato apareceu pra dar a benção dela no vídeo. Mas agora que a gente tem um gato dando a benção no vídeo, a gente pode seguir com a história. E no dia 13 de janeiro de 1994, aconteceu um incidente no colégio desse garoto, que foi esse menino Tom, ele acabou caindo do telhado. E o garoto, ele conta que aconteceu uma pequena confusão com o garoto mais popular da sala, ele perdeu seu relógio e ele começou a acusar o Tom. E assim, aquela coisa de colégio, todo mundo foi pra cima dele, falou te pego na saída, não sei o quê. E o seu amigo, que deveria ficar do lado dele, ficou meio indiferente. O que fez o Tom achar que seu amigo, esse garoto que tá internado agora, quem tinha roubado o relógio? Eles foram até o telhado, começaram a discutir e algumas pessoas alegam que viram o nosso personagem aqui empurrando o Tom do telhado. O que ele alega que não. O Tom, ele se desequilibrou porque eles estavam brigando realmente, só que no momento de raiva, ele começou a ir pra cima e ele acabou se desequilibrando. O nosso personagem tentou segurar ele, tentou segurar a mão dele, só que infelizmente ele não tinha força suficiente para puxar seu amigo pra cima, então só ficou parecendo que ele tinha derrubado seu melhor amigo, mas nada foi provado. E assim, foi dado apenas como um grande acidente que marcou muito a vida desse garoto, que não conseguia mais fazer nada. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia pensar direito e ele se sentia muito mal por tudo que tinha acontecido, além de que ele tinha que agora lidar com o bullying das pessoas da sua sala que estavam vendo ele como um psicopata que tinha empurrado seu melhor amigo do telhado. Tudo isso foi escalando até que chegou no Halloween, onde aconteceu uma coisa terrível, só que nunca é falado exatamente o que é, pelo simples fato de que o paciente não lembrava. Ele apenas foi encontrado desacordado, sem nenhuma memória, o que fica meio dúbio se ele realmente fez alguma coisa ou se ele foi apenas uma das vítimas. Mas como ele era a única pessoa viva naquele lugar e estava coberto de sangue, ele foi capturado quando ele estava desacordado e levado para essa unidade de atendimento para tentar entender se ele realmente é culpado, se ele tinha alguma doença, se ele estava sob efeito de alguma coisa. E assim, o psicólogo, ele deixa bem claro no seu relato que ele não conseguia entender de verdade o que estava acontecendo, porque Ellen, que é essa pessoa, não parecia ter o perfil de alguém perigoso. Ele era uma pessoa muito doce, era uma pessoa muito sensível, além de diversas outras coisas que ele comenta por cima, mas ele realmente não acreditava, ele acreditava que talvez tenha acontecido alguma coisa e colocaram a culpa nele. Sei lá, alguma coisa ele acreditava que tinha acontecido, mas ele não conseguia aceitar que Ellen poderia ser o culpado. E uma das coisas que mais chamava atenção nele é que ele é um garoto, e o seu nome era Ellen. Por isso, conforme eles foram ganhando intimidade, ele chega a questionar por que de Ellen. O que é respondido com um simples: meus pais sempre quiseram ter uma menina. Por isso, até os 6 anos, eu fui criado como uma menina. E pronto, o psicólogo já tem certeza que os pais acabaram com a cabeça dessa criança, porque assim, Ellen cresceu num lar completamente disfuncional. Disfuncional por completo. Por quê? Ele nasceu, foi tratado como uma menina, ele ganhou um nome feminino, ele ganhou roupas femininas, ele ganhou tudo feminino. E até os seus 6 anos, ele realmente achava que era uma menina. E ele ficou nisso por muito tempo. Ele não tinha nenhuma ideia de que ele poderia ser um menino porque ele não sabia qual era a diferença de uma menina para um menino. Até que ele teve que ir para o colégio, onde os pais dele perceberam que talvez as pessoas poderiam começar a desconfiar e isso traria problemas para eles, sabe? Vestir um garoto de menina de uma forma meio... Sabe, eles estavam impondo uma coisa que eles queriam em cima de uma criança que não tinha noção de nada. E por isso, eles começaram a tirar as roupas femininas de Ellen e colocaram roupas masculinas. Só que ele realmente não conseguia entender o que estava acontecendo, porque uma hora ele era uma menina que todo mundo amava, e do nada ele virou um menino que os pais meio que rejeitavam. Sempre que ele estava em casa, ele era uma menina, era muito amada, só que quando ele saía, ele voltava a ser um menino que era desprezado. E sempre que ele voltava para casa como um menino, ele tinha todas as responsabilidades. Ele tinha que lidar com diversas pressões, ele tinha que lidar com muita coisa, o que não acontecia quando ele estava vestido como menina. Então, tudo isso causou uma bagunça gigantesca na cabeça dele. Ele não conseguia entender quem ele era, o que ele tinha que fazer, o que estava acontecendo ao seu redor. Ele só
entrava em pânico sempre que ele tinha que vestir as roupas masculinas, mas ele se sentia muito bem com as roupas masculinas. E a feminina era uma coisa que ele tinha que vestir apenas para conseguir a aprovação dos seus pais. E isso foi gerando simplesmente a cabeça dele estava muito bagunçada, além de que seus pais eram um pouco religiosos e eles tinham uma visão bem distorcida de tudo. O psicólogo ele não fala muito bem o que acontecia, mas pelos relatos da pessoa, de Ellen, eles faziam coisas realmente questionáveis, falando que aquilo era amor. Então, ele tem quase uma certeza que Ellen, ele cresceu nesse lar disfuncional e isso talvez possa ter mexido demais com a sua cabeça. E hoje em dia, ele não consegue diferenciar o que é certo do errado, o que realmente ele percebe enquanto conversa, que tem pequenos momentos que Ellen não parece ter noção do que é real e o que não é, e principalmente sobre a morte. Às vezes parece que ele não tem noção de que pessoas morrem e elas nunca mais vão voltar. O que deixa ele meio... Putz, talvez esse garoto realmente possa ter cometido algum crime, mas tudo isso porque ele não tem nenhuma noção da realidade. Ele realmente vive nesse mundo que os pais dele criaram. Ele foi afastado dos seus pais por motivos aleatórios, o psicólogo não entra nesse assunto, mas Ellen deixa bem claro que gosta muito dos seus pais, ele ama eles e sabe que eles também o amam, o que o psicólogo já fica um pouco... Então, eles não te amam, mas não sou eu que vou te dar essa notícia, não agora, e a vida que segue. E conforme o tempo foi passando, esse psicólogo comenta que ele criou muita afinidade com Ellen pelo simples fato dele ser uma pessoa muito agradável, ele ser uma pessoa muito querida. Tudo que acontecia, Ellen lembrava com detalhes. Quando o psicólogo estava mal, Ellen lembrava de cada detalhe e questionava: ah, mas você tá bem hoje? Conforme o tempo foi passando, eles foram criando realmente uma amizade. O psicólogo comenta que esse garoto era muito atencioso a tudo. Ele era simpático, ele era amável, ele adorava animais, tudo. Realmente não existia nenhum motivo dele estar ali. Claro, ele tinha todo um tratamento que ele estava fazendo, ele tinha cometido um crime, o psicólogo já tinha certeza disso, mas ele não ia falar sobre isso com Ellen porque ele parecia só ter apagado isso da sua mente como se fosse um mecanismo de defesa. Então, meio que ele achou que não vou impor isso pra ele porque ele tá realmente tendo um progresso muito bom aqui dentro. E o tempo foi passando até que finalmente Ellen se tornou de maior e ele pôde deixar aquele instituto. A sua ficha criminal estava limpa porque ele não era mais um de menor, ele ia ter uma vida de novo, ele ia ter um novo recomeço. E até onde o psicólogo conseguia ver, Ellen seria o maior exemplo de que sim, o sistema funciona, as pessoas podem mudar, todo mundo merece uma segunda chance. E assim, o que aconteceu com Ellen não significa que as pessoas não merecem uma segunda chance, tem gente otária. Mas o psicólogo tinha certeza que Ellen seria um maior modelo de sucesso, tanto que eles continuaram conversando por muito tempo. Ellen sempre estava se esforçando em alguma coisa aleatória, ele conseguiu um emprego de meio período, e a sua maior paixão era a arte. Ele queria muito ser um pintor famoso, ele mandava às vezes coisas para o psicólogo, tipo imagens das suas obras, pequenos retratos. Ele continuava sendo essa pessoa super querida, super amável, que o psicólogo não conseguia ver como uma ameaça. Mas, enquanto isso estava acontecendo, algumas pessoas começaram a desaparecer, o que assim, Estados Unidos, né? Não é que eu esteja falando que acontece muito nos Estados Unidos, mas acontece. E assim, todos os dias o jornal mostrava que pessoas tinham desaparecido, pessoas que ironicamente estavam ligadas àquele caso que aconteceu no Halloween em 94. O que já era meio estranho. O psicólogo ele comenta que quando viu isso ele ficou um pouco... Putz, será? Mas obviamente que não, porque Ellen é uma pessoa diferente, ele não faria isso. E uma pessoa conseguiu as câmeras de segurança do seu estabelecimento, onde uma das meninas havia desaparecido, e ela forneceu à polícia, o que tinha uma pessoa com uma máscara um pouco suspeita, e, obviamente, era o assassino, então ele mandou para o departamento. E depois dessa filmagem que foi achada no Halloween, no dia 17 de novembro, foi achada uma cabana que estava abandonada, e todos os corpos estavam dentro dela. Eram ao total 5 corpos, e assim... Os corpos estavam de formas horríveis. Não
O médico ele não relata como estavam esses corpos, porque ele deixou bem claro que ia deixar o mais a menos possível, mas uma das fotos você acaba encontrando na internet do caso, eu vou deixar aqui. Todos os corpos estavam deslacerados, eles estavam completamente brutalizados, o que a polícia disse que viu com muito nojo. Ele não conseguia entender como alguém tinha feito uma coisa tão violenta. Dessa vez eles não tinham como negar. Todos os corpos que estavam naquela cabana, todos os 5, tinham relação com o que aconteceu naquele Halloween de 1994. Mas o que deixa mais bizarro esse relato é que o médico ele comenta que ao fim a polícia entrou em contato com ele falando que existia uma carta de Ellen para o médico. Doutor, eu finalmente lembrei o que aconteceu naquela noite depois de olhar para minha máscara. Naquela noite, há 7 anos atrás. O dia antes do Halloween. Eu fiquei me revirando na cama, incapaz de dormir. Todas as coisas que aconteceram comigo perfuravam minha cabeça como agulhas. Então pensei, eu tenho que fazer algo sobre isso. E então aconteceu. Eu joguei um secador de cabelo ligado na piscina pública. Tinha muitas pessoas lá. Eu lembro de usar um garfo para arrancar o olho de alguém. Eu lembro que arranquei a cabeça do pescoço de outra pessoa. E eu ataquei todo mundo que vivia no dormitório. Eu não consigo lembrar de todos os detalhes. Eu só fiz o que a minha mente me mandou fazer. Quando não tinha mais ninguém gritando ou lutando, eu me senti em paz. Um tranquilo sentimento que eu nunca senti antes. Caí no meu sono mais profundo, em uma pilha de sangue e corpos. Quando abri meus olhos de novo, eu vi você. Você disse que eu estava doente. Você me disse que a próxima vez que nos veríamos seria numa cadeira elétrica. Mas você sabe que tem outra maneira. Eu tenho minha própria maneira de vê-lo de novo. Te vejo em breve. Depois dessa carta, o médico ele começou a entrar em paranoia e ele diz que ele começou a rever na sua cabeça todas as suas interações com Ellen e ele percebeu que o seu erro foi ter quebrado a principal regra do instituto que ele trabalhava, que era não se envolver com nenhum paciente, o que ele acabou fazendo, porque Ellen era um grande manipulador. Desde o primeiro momento, ele estava com essa imagem de um garoto coitadinho, que havia perdido seu melhor amigo, que tinha um lar destruído, que tinha tudo para ser um grande coitadinho. E ele tinha essa postura muito querida, muito amável, muito fofa. O que o psicólogo percebeu que ele foi burro, que ele não percebeu em nenhum momento que ele estava usando uma manipulação. Ele estava fazendo tudo isso porque viu que aquele psicólogo, ele já estava um pouco com a guarda baixa e apenas usou isso contra ele. Então, ele comenta que desde o começo ele se sentiu muito manipulado. Ele até chega a comentar que no começo ele realmente acreditou que Ellen poderia ser esse grande manipulador, Ellen poderia ser essa pessoa perigosa, mas conforme eles foram conversando, ele parecia uma pessoa tão normal, sabe? Não parecia realmente um manipulador, não parecia uma pessoa perigosa, parecia só um garoto perdido que havia vivido tudo de pior nesse seu lar completamente desfeito. E ele acabou usando algumas palavras que o médico ele comenta que foram palavras muito pontuais, que Ellen sabia exatamente o que falar para deixar ele feliz. Então, ele comenta que todas as suas interações, tudo que eles conversavam, ele começou a rever na sua cabeça e perceber que todas as informações que ele falava, como, nossa, eu gosto do céu azul. O Ellen pegava isso e usava, nossa, céu azul lembra da minha mãe, não sei o quê. Então, ele começou a perceber que Ellen, desde o começo, ele sempre teve essa noção muito boa de como manipular as pessoas. Ele sempre soube exatamente o que falar para agradar as pessoas, o que fazer ele virar essa pessoa querida, fofa, que todo mundo queria ter por perto, mas que estava apenas deixando um grande sádico chegar perto. E ele continua o seu relato falando que ele só tá escrevendo isso porque ele tá com muito medo. Ele sabe que o Ellen tá vindo, ele sabe que provavelmente ele será a próxima vítima pelo simples fato de que cruzou o caminho dele. Não tem nenhum motivo dele ser uma vítima, apenas porque ele tava lá, ele viu, ele sabe quem é o Ellen, e é isso. E todo o relato vai escalando até que termina com ele comentando apenas:
Eu acabei de ouvir a porta da minha casa se abrindo. E depois disso, o bizarro é que o relato continua. E todo mundo que estava nesse post comenta que tem certeza de que o médico, ele nunca comentou nada, ele nunca faria uma coisa assim. Porque, além de ser antiprofissional, tem muitas coisas que não parecem fazer sentido para um médico. Por isso, eles acreditam que, na verdade, foi Ellen que estava na casa do médico, depois de matar ele, e começou a escrever esse relato apenas porque ele queria atenção. Tanto que depois que ele comenta que a porta foi aberta, ele continua falando de como Ellen apenas fugiu e como Ellen começou a se isolar do mundo, mas todas as suas vítimas, elas não eram vítimas, e sim elas eram obras de arte. Todo mundo que ele encontrava que tinha o azar de acabar caindo na sua armadilha era levado para sua casa, onde ele cuidava da pessoa como essa pessoa querida, essa pessoa fofa que ele realmente é. Só que tudo isso não passava de uma grande fachada para conseguir novos materiais, porque o maior sonho de Ellen sempre foi ser um grande pintor e um grande artista plástico. Por isso que a gente tem no final do post diversas imagens de corpos sendo usados como vasos. É uma coisa meio Hannibal, que ele gosta de pegar corpos e fazer um pouco de escultura, umas artes. E é aqui que eu conto pra vocês que, na verdade, essa história é uma grande creepypasta, caso você não percebeu ainda, embora eu acho que seja bem óbvio. Mas ela foi postada por DeluCat. E assim, desde muito jovem, eu sempre fui apaixonada por creepypasta. É meio que um dos meus maiores hobbies. Eu ainda tô muito ativa no fandom. E todos os assassinos sempre foram meus queridinhos. Principalmente Jeff, Jenny, Liu, TikTok. Todos eles sempre foram uma parte muito importante de mim. Porque assim, quando eles foram lançados, lá no passado, eu meio que tava lá e eu fui a responsável por traduzir alguma dessas histórias. Então, eu tô na internet já tem muito tempo sendo uma pessoa anônima. E o TikTok eu acho que ele é o mais importante pra mim. Na verdade, a Jane, The Killer, é a mais importante pelo simples fato de que foi a primeira vez que eu hitei na internet. Eu vejo a história sendo compartilhada até hoje, com algumas coisas que eu coloquei lá, e eu sei que é a minha versão. E assim, com o tempo, obviamente, ela foi se perdendo, várias pessoas republicando. Mas é um orgulho que eu tenho de ter trazido alguma dessas histórias. Obviamente, eu não fui a única pessoa, tinha diversos sites que traduziam. E eu apenas fico feliz que eu consegui trazer algumas pessoas para esse mundo. E eu queria fazer isso nesse canal, porque eu não sei, creepypasta sempre foi um meio de arte muito peculiar, que eu realmente gosto. É um jeito muito diferenciado de você compartilhar uma história assustadora e fazer alguma coisa diferente. Eu gosto que muitas delas acabam indo para um lado muito diferente de tudo que a gente está acostumado. Obviamente que existem creepypastas que são a coisa mais genérica do mundo. Tem algumas que você olha e fica... Gente, isso aqui não tá legal. Tanta forma de você resolver essa história e você resolve da forma mais... Ai, é aquilo que eu já comentei em um vídeo. Tudo que acaba sendo muito usado na internet em algum momento vai se desgastar. E eu fico meio mal, porque hoje em dia ainda tem muita creepypasta boa, muito boa mesmo. Na minha bolha, elas ficam muito presas, pelo menos muita coisa que eu vejo, ela acaba não estourando tanto quanto um Jeff the Killer, que o Jeff the Killer estourou porque ele virou um sexy man, né? A gente sabe disso, que o Jeff the Killer, ele só é popular porque, infelizmente, ele é um sexy man, o que eu acho muito injusto, pelo simples fato de que o Liu, o irmão dele, é muito mais sexy man que ele, além do que o TikTok é muito mais sexy man que ele. Não tem como negar que o Jeff, ele é o sexy man mais fraco que existe. Ele não merecia esse título, mas eu entendo o motivo dele merecer esse título. Só que assim, não vale. É um sexy man que tá, ó, muito pra baixo. Não dá. Só que esse não é o último vídeo que eu vou falar do Ellen, porque ele eu acho uma das minhas histórias favoritas. Mas a DeluCat, além dela ser essa pessoa que pensou em toda essa história, ela também teve a brilhante ideia, porque ela sabia que ela tinha criado um sexy man. Ela sabia que estava colocando um sexy man no mundo. Por isso, ela criou, 10 anos depois, um date sim com o seu personagem, que é simplesmente um dos meus jogos favoritos. Então, vai ter um vídeo falando de toda a jornada do Date Sim, que é muito bom, é um romance de terror,
Mas eu acho que é isso, um grande vídeo de creepypasta. Talvez eu faça mais, talvez não. Mentira, eu vou fazer mais sim, porque é uma história... Tem histórias que eu gosto muito, mas eu acho que é isso. Até!